Bom dia, meu nome é Anderson, vou falar um pouquinho sobre os desafios do ensino da matemática no Brasil, uma coisa bem tranquila, né? Mas explicar um pouco sobre a demanda do ensino de matemática no Brasil, quais são os nossos índices e o que a gente pode fazer para mudar um pouco da nossa realidade, né? Apresentando um pouquinho sobre mim, então, trabalho no Instituto Educacional Crescer, na cidade de Campinas, cuido da parte pedagógica lá, né? E toda a nossa adaptação do sistema pedagógico e toda na questão das metodologias ativas começaram pelo ensino da matemática. Nós começamos pela matemática, entendendo as demandas, e hoje os benefícios que a gente conseguiu na matemática têm se expandido para as demais disciplinas, né? Antes de identificar e falar sobre o que a gente tem que mudar, primeiro a gente tem que entender se realmente existe um problema no ensino de matemática no Brasil. Para isso, a gente vai usar um pouco do conceito do PISA. Né? Explicando bem rapidamente, o PISA é uma avaliação internacional que avalia os alunos na matemática em 6 níveis, né? No qual os 2 primeiros níveis identifica se o aluno tem o mínimo do mínimo da noção de compreensão de texto e aplicação das operações básicas da matemática. A gente pode dizer que se o aluno atinge apenas o nível 2, ele tem um certo nível de analfabetismo funcional na matemática, onde ele só sabe repetir informação. O nível 3 e o nível 4 já existe um pouco de ação do indivíduo, onde ele consegue colocar a sua lógica e atribuir as suas atividades. E o nível 5 e 6, daí sim um nível mais avançado, normalmente necessitado em áreas de tecnologia e profissões que demandam desse conhecimento. E o Brasil está assim. Veja que eu não tinha nível 0 lá. E 43% do Brasil sai do ensino médio com nível 0 em matemática. Analfabetos completos em matemática. E os números vão evoluindo, 26% para nível 1, 17% para nível 2. Então a gente pode dizer que a gente tem mais de 80% dos alunos saindo do ensino médio no Brasil com um certo nível de analfabetismo na matemática. O que é alarmante. Se for pensar os alunos que saem do ensino médio com habilidade no nível 5 e 6, que é a demanda de áreas de tecnologia, a gente não tem quase 1%. Ali o arredondamento vai somar 1%, mas dá um pouquinho menos. Então, esse é o problema real do Brasil. Então, sim, nós temos um problema e um problema muito grave. O problema não é só na matemática. Os números de língua portuguesa, ciências da natureza e ciências humanas também são alarmantes, mas senão eu precisaria de uma hora para falar de todos. Então, hoje a gente vai focar em matemática, né? Tá, uma vez que a gente entende que nós temos um problema, qual é realmente o problema? E a tese que eu vim defender aqui é um ciclo que nós temos hoje, um ciclo negativo no ensino da matemática. Tudo começa numa formação incompleta do profissional de educação, o pedagogo, né? E aqui, se tem algum pedagogo, não estou falando mal de você, estou falando mal da universidade ou do currículo que você passou. Porque hoje um pedagogo não tem mais do que 3 disciplinas sobre matemática. E ele entra na sala de aula, por exemplo, num primeiro ano, onde ele está ensinando o processo da contagem, sem entender que a contagem é um processo inicial da adição, que depois da adição vem o agrupamento, e depois a gente finaliza todos esses processos matemáticos. Daí o professor vai ensinar como ele aprendeu, em cima de uma tabuada, em cima de um monte de metodologia de repetição, onde ele não domina o que ele faz, mas ele sabe que dá certo. E daí ele não entende que 7 vezes 7 é 49, ele decorou, mas da onde veio? Daí 7 vezes 8 ele já trava, não entende que dá para fazer 7 vezes 7 e depois soma 7. Então não entende essas abstrações e toda essa complexidade que precisa para você ter intencionalidade. Porque o ato do pedagogo, a maior habilidade que ele tem é a intencionalidade. Ter uma ação que tem uma intenção para um aprendizado. Quando eu não tenho intencionalidade, eu só repito uma ação. Por quê? Porque está na apostila, porque Deus quis, né? Não se discute a matemática. Depois, a gente, por conta disso, essa repetibilidade de técnicas, a gente só foca na técnica. Então, o aluno tem que aprender o processo de soma, o processo de multiplicação, o algoritmo. Por quê? Porque é. Por que vai 1? Porque Deus quis. Por que o mais vai do lado direito? Ah, não sei. E não se questiona, simplesmente se repete, se repete, se repete. Tem que escrever a tabuada 12 vezes, né? Se o aluno fica de castigo, vai fazer a tabuada do 7, né? Se ele foi bonzinho, faz a do 2. E a gente continua focando nisso. O que isso promove no aluno? Um excesso de memorização. Ele só sabe repetir. Ele não tem o princípio lógico, o princípio ativo de entender uma informação, tratar essa informação e propor uma solução, né? E daí ele manipula sem contexto. Daí aqueles exercícios de escola que a gente vê. Joãozinho foi na feira e comprou 50 melancias.
mercadante, né? É um feirante, o pai. O que ele está fazendo? Então não tem contexto, não tem lógica. Por conta disso, o aluno ele fica sem autonomia, ele não sabe pensar sozinho. Mudou uma vírgula no enunciado, ele já não sabe fazer. Você dá o mesmo problema, só muda os números, ele vai pôr a resposta que ele viu anteriormente. Por quê? Ele não tem autonomia, o pensamento matemático dele não é independente. Ele está viciado a uma série de passos, uma série de condições, né? É a mesma coisa de você conhecer um único caminho para o mercado. A empresa lá de transporte travou aquela rua, você volta para casa, né? Não consegue pensar de dar a volta, tentar algum outro caminho. E por conta disso, a ausência de resultados completos, né? Seja PISA, seja vestibulares, hoje matemática é uma das disciplinas com as menores médias em qualquer índice de vestibular. A Unicamp, na segunda fase, por exemplo, tem a média de matemática de 4,2. Eu estou falando alunos de segunda fase, ou seja, já teve um filtro de uma boa universidade. Então, os, abre aspas, melhores alunos que entram na Unicamp têm uma média de matemática 4,2. Né? Então, hoje a gente tem esse ciclo. E qual que é o problema disso? Esse ciclo que faz com que a gente não consiga sair dele. Então, aqui o que eu quero propor é como a gente pode romper esse ciclo. O que a gente pode fazer de efetivo, de real, de concreto, dentro da sala de aula, para mudar a realidade do ensino da matemática no nosso país. E eu vou defender essa tese com 4 pilares. Né? A matemática, em qualquer momento, ela tem que estar baseada nesses 4 pilares. Ela precisa ter o fazer, o aprender, o pensar e o resolver. Né? Então, o fazer, eu preciso de aulas práticas, aulas manipulativas, aula onde o aluno tenha interesse, aula onde o aluno seja participante da aula, não simplesmente um banho de conhecimento de um senhor catedrático, mas que ele possa manipular essas informações. Né? Então, materiais manipulativos, salas diferentes, que integrem o aluno e façam com que ele volte a gostar de matemática. Né? Então, o primeiro passo é esse fazer. O fazer é muito importante, porque ele trabalha com a motivação do aluno. Ele começa a querer participar da aula de matemática. Depois o aprender. E aqui o aprender é muito importante, a gente trabalhar o conceito antes da técnica. Nós estamos ensinando primeiro a técnica e depois entende o conceito. Não, eu primeiro preciso entender para que ele precisa aquilo, da onde veio, e depois formaliza. Então, para de querer ficar sistematizando velocidade de conta. Isso lá no médio, na faculdade talvez ele vai desenvolver pela prática. Mas não, fica fazendo o aluno repetir 10 vezes a mesma conta. Né? Então, dá contexto, tem que trazer utilidade, para que serve. Hoje é aula de geometria, do nada. Mas se eu trouxer, por exemplo, a proposta de uma casa que foi feita baseada num tangram, que ela muda a forma de acordo com o clima, opa, isso vai ser usado de alguma maneira. Vamos pensar por conta disso. Então, o conceito antes da técnica. Pensar. Muitos professores, e é natural nosso, que a gente pensa que o aluno já nasceu pensando. É uma habilidade que ele já adquiriu. E daí ele não consegue achar, propor uma hipótese e fala, pô, mas era só isso. Então, esse só isso, para quem já desenvolveu, é muito óbvio. Mas o aluno está nessa forma de desenvolvimento. Eu preciso ensinar o aluno a pensar. E para isso eu preciso dar tempo e erro. O pensamento vem pelo erro. Opa, isso não deu certo. Faz mais uma, não deu certo. Faz mais uma, não deu certo. Pela 30ª vez ele, espera lá, vou tentar outro caminho. Isso acontece. Então a gente precisa ter esse tempo, essa permissão do erro. Né? E claro que isso trabalha o fortalecimento emocional. Porque hoje na matemática o aluno erra uma vez, ele já entrega a prova em branco, não está nem aí. Né? Só faz a primeira questão para não zerar. Isso é muito comum na realidade das escolas, porque a gente não ensinou o aluno a errar. Né? E por fim, resolver. Aulas práticas, resolução de problemas reais, método científico. Para de falar de 50 melancias numa feira para uma criança de 5 anos, mas você pode falar de dividir 50 balas no intervalo. Né? Então, trazer coisas que ele pode resolver de maneira concreta, de maneira real, e por isso na prática, no contexto escolar, onde as pessoas vejam e ele veja as mudanças que ele fez na sociedade ali internamente com ele. E aqui eu divido em 6 passos para resolver a matemática num universo escolar. Quais são os 6 passos que a gente precisa fazer para que essa matemática ela realmente pode ser diferente? Primeiro, ela tem que acontecer na escola. A escola já tercializou demais
a responsabilidade dela no ensino da matemática. Então, hoje, a gente tem milhões de propostas para melhorar o ensino de matemática. A gente tem curso extracurricular, o aluno tem que ir para outra escola, ele tem que fazer uma outra proposta, porque a escola não é capaz hoje de assumir essa responsabilidade. Só que daí o que acontece? Apenas as famílias que entendem essa deficiência da escola que vão atrás. E o aluno que não tem essa família participante? Ficou. Né? A escola não pode ser esse ambiente que só seleciona os bons. Né? A gente não pode ter essa mentalidade que a escola existe para o vestibular. Isso tem que parar de existir. A escola que existe porque o vestibular existe, ela está fadada a morrer. Né? Se não vai morrer na parte gerencial financeira, vai morrer na parte da essência. É um depósito de criança e não uma escola. Então a gente precisa fazer com que isso tenha que acontecer dentro da escola. Tem que ser uma atividade atrativa para os alunos. E, gente, criança gosta de coisa diferente. Monta uma sala de matemática, coloca coisa divertida, põe tecnologia, põe coisas que chamam a atenção da criança. Não é difícil chamar a atenção da criança, né? Mas a gente tem que ser criativo. Colocar coisas super que só o professor gosta, não vai funcionar. Então, coisas que chamem a atenção da criança. Tem que ser acessível a todos. Então, isso tem que estar na grade curricular. Não é, eu na minha escola tenho matemática avançada que quem contrata extracurricular consegue. Não. Isso tem que estar na grade. Tem que ser parte da proposta pedagógica da escola. Então, tem que ser acessível a todos os alunos. Mas eu não tenho acesso a computador em casa. Então, a escola disponibiliza computadores para esse aluno, espaço onde ele possa fazer essas atividades. Trabalhar com problemas abertos, né? Isso é uma das maiores ferramentas que a gente tem na matemática. A gente fica falando 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4. Muda a pergunta, quanto que é 4? É 0 mais 4, 1 mais 3, é raiz de 16, e deixa a criança pensar, deixa ela trabalhar com problemas com múltiplas respostas, onde no começo todas são permitidas. E a própria diversidade da sala, eles vão perceber que existem respostas que podem ser melhores ou piores, e eles vão escolher e perceber que ele pode ter um pensamento melhor. A lógica é mais importante que o conteúdo na matemática. Isso é uma das coisas que a gente hoje está ignorando. O professor quer ensinar números complexos, forma geométrica de qualquer maneira, mas o aluno não consegue pensar sobre um sistema de rotação. Ele não consegue entender o que acontece se eu fizer um giro, por exemplo, numa esfera que continua a mesma simetria. Então, ele aprende, só que ele não sabe aplicar, ele não pensa. E, gente, eu fiz, por exemplo, minha formação inicial em engenharia. Eu vou falar para você que, na parte mecânica, né, que eu fiz engenharia mecânica, números complexos não foi uma coisa que eu usei. Fez assim, puxar na memória, assim, de maneira real, não usei. Mas o que a lógica de aprender números complexos me ensinou, isso eu usei bastante. Né? A questão da mudança de percepção, a questão de mudar a forma algébrica da escrita de um número para possibilitar outras operações. E daí a gente tem que focar nessa lógica. Né? Porque conteúdo, o mercado ensina. Né? Eu tive a experiência de, por exemplo, trabalhar, antes de entrar no mundo da educação, na Pirelli, eu trabalhei com compostos de borracha. Eu não aprendi isso na faculdade. Tudo que eu aprendi numa empresa. Né? Ou seja, o conteúdo em si, o mercado vai ensinar, mas a capacidade de pensar, de articular e resolver problemas, isso a escola precisa ensinar. Então, a lógica é mais importante que o conteúdo. Como a gente está avaliando lógica na escola? Não está. Né? A gente avalia conteúdo. A gente não avalia habilidades e competências. E tem que ser divertido. Parar com essa mania que matemática é uma coisa chata, é uma coisa que o pessoal acha que foi a disciplina que veio para acabar com a sua vida e deixar o seu boletim vermelho. Não é. Né? A matemática pode ser desafiadora e ela pode ser divertida. Então, mudar essa cultura com os pais e com a própria escola, principalmente séries iniciais, Educação Infantil e Fundamental 1. Porque, para a maioria dos professores, eu sugiro fazer uma pesquisa com os professores profissionais na instituição de ensino. Qual é a matéria que os professores da Educação Infantil e Fundamental 1 mais gostam e quais eles menos gostam? Matemática, pelo menos na minha instituição, ganhou por 5 anos seguidos. Né? Hoje já mudou um pouco essa realidade. E falando um pouco sobre o que nós estamos fazendo na nossa instituição, hoje a gente tem trabalhado com algumas ferramentas que nos ajudam a fazer com que essas metodologias aconteçam.
aqui a gente trabalha com algumas soluções online para o aluno, na questão de que ele pode ter acesso a mais informação, que ele não dependa da cátedra do professor, do conhecimento absoluto do professor, mas que ele saiba onde ir atrás de conhecimento. Então, ferramentas gratuitas como o Khan Academy, que são ferramentas excelentes para isso, né? Hoje a gente utiliza tanto o Pense quanto o Aprimora, que também nos ajudam muito nessa estrutura. O Pense em atividades dinâmicas e uma sala recreativa, e uma dinâmica diferente para o professor pensar diferente. Então, o Pense para mim é muito mais formação de professor, né? Trabalhos de tecnologia, uso da robótica. Ah, tem que ser Lego? Não, pode ser o que você quiser. Hoje a gente usa Lego porque traz um atrativo para o aluno. Você falar de robô, nem todos gostam. Mas você fala de Lego, a maioria gosta. Né? Formação continuada de professores, criar o coordenador de matemática, que faça capacitação com os professores, encontros pedagógicos, mensais, quinzenais, que seja semanal, cada um tem que entender a realidade, do quanto precisa, mas ensinar o que a universidade não ensinou para esses professores. E a culpa não é do professor, né? O professor tem que estar interessado, e muitos estão interessados, mas não sabem onde ir atrás dessa informação. E, por fim, pessoas que criem conteúdo, né? Então, hoje a gente trabalha na nossa escola com a ideia de um atelierista, uma pessoa que tem tempo para criar conteúdos. E criou formas geométricas, várias outras atividades que os professores podem usar, criar um laboratório de práticas pedagógicas. Então, isso tem sido um pouco da nossa realidade. Gente, quero agradecer o tempo de vocês. Em 15 minutos para falar sobre desafios de ensino de matemática é muito desafiador, né? Mas eu deixo a minha apresentação aqui para vocês. Vocês podem acessar por aquele link lá em cima, bit.ly, Anderson_bet 2019. Então essa apresentação está disponível para vocês. Se vocês quiserem trocar um pouco de ideia, visitar a nossa escola, conhecer alguma coisa e trocar figurinhas, eu entendo que a gente está todo mundo junto nisso, né? Não é uma proposta, eu tenho isso, vou guardar 7 chaves. Não, a matemática tem que ser uma coisa para o nosso país. Porque se a gente não investir no conhecimento, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então aqui está meu contato, e agradeço vocês a atenção e tenham um bom dia.